Vamos procurar Salmos capítulo 14. Salmos 14. Salmos capítulo 14. Verso 1 a 3. Salmos 14, verso 1 a 3. Eu lerei. Salmos 14, verso 1 a 3. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esta semana nós aprendemos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Primeiro dia, nós aprendemos a criação de Deus. Realmente, Deus criou todas as coisas. Realmente, por Ele surgiram todas as coisas. Até eu e você também foram criados por Deus. Realmente, Deus é o único Criador. Ele realmente existe e Ele está vivo. Neste momento também, Ele está vivo. Ontem nós aprendemos a história de Deus, a história aos olhos de Deus. Ele começou a história no Jardim do Éden. E ele julgou claramente, realmente ele julgou os pecadores. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Senhor Deus julgou. E todas as pessoas do mundo pecaram diante de Deus, Ele julgou com grande dilúvio. Realmente, Senhor Deus, observando este mundo, cada pessoa também, Senhor Deus, observando, até eu também. Agora, Salmos 14, primeiro verso. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Sim. Aqueles que pensam não há Deus, eles podem fazer grandes más diante de Deus. Irmãos, por exemplo, antigamente, os países comunismo, eles mataram muitas pessoas. China, Rússia, Camboja, como chama? Camboja. Realmente, eles mataram muitas pessoas. Por quê? Eles não acreditam em Deus. Não há Deus. Deus não existe. Então, se morrer, acabar tudo. Depois da morte, não existe nada. É homem. É um animal. É pouco inteligente animal. Por isso, cachorro morrer, homem morrer, é igual. Mata cachorro, mata animal, mata homem, igual.
Por quê? No coração deles não há Deus. Então, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Porque hoje em dia tem mais pecados no mundo. Por quê? Sempre aumentando os pecados neste mundo. Por quê? Cada vez mais as pessoas não acreditam em Deus. Deus não existe. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Infelizmente, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Quando foi, irmãos, aqui em versículo 3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Quando foi? Porque até época de Noé, Noé buscava a Deus. Tinha um. Mas quando foi, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Ninguém buscava a Deus. Quando foi? Qual época? Quando construir o Torre de Babel. Né? Todos se reuniram e construíram o Torre de Babel. Vamos construir grande torre. Chega até o céu. Se novamente Deus nos julgar, de novo, irmãos, se novamente Deus nos julgar com dilúvio, vamos subir até nos céus, né? Vamos batalhar contra Deus, né? Vamos reunir. As pessoas, todo mundo se reuniram contra Deus. É Torre de Babel. Senhor Deus nunca permitiu isso. Senhor Deus confundiu as línguas. Por causa disso, até agora eu tenho sofrimento grande. Aqui, irmãos, em versículo 3, essa palavra está explicando a época de Torres de Babel. Todo mundo desviaram-se, todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ninguém. Então, aconteceu um grande problema. Por quê? Alguém precisa de apenas uma pessoa precisa. Alguém precisa para pregar a palavra de Deus. Alguém precisa evangelizar. Mas ninguém. Por isso, Senhor Deus decidi, vou fazer uma nação que testificar de Deus. Qual país? Israel. Por isso, Senhor Deus chamou uma pessoa. Naquela época, todo mundo adoraram ídolos, desviaram todos. Por isso, Senhor Deus diretamente chamou uma pessoa. Quem é ele? Abraão. Porque por causa de Abraão, por meio de Abraão, Senhor Deus vai fazer uma nação que testemunha a Deus. Vamos procurar Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso 10. Isaías 43, verso 10.
Isaías 43, verso 10. Vamos ler todos juntos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo. Vocês é minha testemunha e meu servo. Quem é você? Israel. Porque, primeiro verso, vamos ver, capítulo 43, primeiro verso. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, o Jacó, e que te formou, o Israel. Então, capítulo 43, essa é uma carta para Israel. Senhor Deus agora está falando para Israel. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo. Sim, realmente precisa de uma testemunha de Deus. Por isso o Senhor Deus criou um país, Israel, para testificar Deus. Por isso, Israel fica onde? Bem meio do mundo. E isso é verdade. Israel fica onde? Israel, aqui ao lado de Israel fica o mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. O que significa? Esse é centro do mundo. Então, para leste fica Ásia. Para norte, Europa. Para oeste, América. Para sul, África. Então, Israel, localizado bem no meio do mundo. Por quê? Para testificar, testemunhar a Deus. Todo mundo precisa olhar Israel. O que aconteceu no Israel, em Israel? Tem que verificar. Por isso, o Senhor Deus colocou Israel no meio do mundo. Porque Israel é testemunha de Deus, por isso nunca desaparecer. Nunca desaparecer. Mesmo que muitos países fortes querem matar Israel, Babilônia, Assíria, Roma, todo mundo quer matar, mas Israel, mesmo que pequeno, mas nunca desapareceu. Ainda existe. Irmão, você sabe, Oriente Médio, todos os países são árabes, islâmicos. Somente Israel acredita em Deus. Sempre tem briga, guerra. Todo mundo ataca Israel, mas Israel sempre ganha. O que é isso? Sempre ganha. Ei, país pequeno, terra de Israel, tamanho muito menor do que DF do Brasil. Acho que tamanho muito pequeno. Mas eles nunca desapareceu. Por quê? Senhor Deus já falou, Israel nunca será extinto. Vamos procurar Jeremias 31.
Jeremias, capítulo 31. Pouco depois, Jeremias 31, verso 35. Jeremias 31, verso 35. Eu lerei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Isso significa o quê? Nunca vai desaparecer Israel. Porque de manhã sai o sol, né? À noite fica a lua, sempre, mas se essa lei se mudar, então Israel também vai desaparecer. O que significa isso? Nunca desaparecer Israel. Senhor Deus vai cuidar e guarda. Porque Israel não é um país normal, comum. Não é isso. Não é país comum. Mas testemunha de Deus. Por isso, Senhor Deus guarda, sempre guarda. Israel foi governado por muitas grandes potências ao longo da história, mas nunca desapareceu. E também, irmãos, Israel é uma testemunha de Deus, por isso, eles precisam escrever a palavra de Deus. Então, mais ou menos 40 pessoas escreveram essa Bíblia. Todas as escritores da Bíblia são judeus. Porque eles são testemunhas de Deus. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Para escrever, para registrar sua palavra, Senhor Deus escolheu Israel também. Romanos capítulo 3, verso 1 e 2. Romanos capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos ler versículo 1 e 2. 1, 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Qual é a vantagem dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. A Bíblia foi escrita por judeus. Porque eles testemunhas de Deus. E também, vamos procurar capítulo 9. Capítulo 9. Senhor Deus também permitiu a Israel, sacerdotes, para servi-lo, as leis de Deus, sacrifícios e o tabernáculo, tudo permitiu para Israel. Romanos capítulo 9, verso 4. Eu lerei. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne,
o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E Cristo também veio ao mundo como judeus, segundo a carne. Jesus Cristo também é judeu, segundo a carne, judeus. Realmente, na história de Israel, eles servia como testemunha de Deus e servo de Deus. Senhor Deus realizou a sua vontade através de Israel. Por isso, se nós olharmos a história de Israel, conhecemos a existência de Deus. Vamos verificar quando Deus chama Abraão. Capítulo 12 de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Hoje em dia também, algumas pessoas se apresentando, né? A gente é testemunha de Jeová, mas isso não é certo. Somente o povo de Israel é testemunha de Deus. Capítulo 12, Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Eu lerei. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Realmente, essa palavra hoje em dia também já realizando. Irmãos, se você pode verificar. Se alguma pessoa ajudar Israel, então Senhor Deus também ajuda ele. Se alguém abençoa Israel, então Senhor também abençoe ele. Por exemplo, quem ajudou mais Israel? Quem? Estados Unidos. Por isso, hoje em dia, quem mais forte do mundo? Estados Unidos. Porque o Senhor Deus já falou: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Iraque, antigamente Iraque, sempre amaldiçoou Israel. Agora, cadê Iraque? Morreu. Irã também sempre ataca Israel. Agora, Irã também é perigoso agora. Verdade, irmãos. Aqui, vamos ver o primeiro verso. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Por quê? A casa de Abraão também adorava a ídolos. Todo mundo, ninguém adorava a Deus. Por isso, o Senhor Deus falando para Abraão: Abraão, você sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da sua casa. E você precisa ir até aqui eu te mostrarei. Aqui é terra de Canaã.
onde hoje em dia Israel localizado. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Senhor Deus permitiu 3 compromissos para Abraão. Primeiro, terra. Segundo, você vai ser grande nação. Terceiro, você ser grande bênção. Senhor Deus permitiu 3 compromissos para Abraão. E como promessa de Deus, realmente os descendentes de Abraão se tornou grande povo, nação. E eles ganhou terra de Canaã. Mas, infelizmente, eles sempre desobedeceram a Deus. Mesmo que eles, o povo de Deus, é povo de Deus, mas sempre desobedeceram a Deus. Por isso, realmente, Senhor Deus permitiu muitos castigos para eles. No final, 700 antes de Jesus Cristo, norte de Israel foi destruído por assírios. E sul Judá também foi destruído por Babilônia. Porque Deus sempre julga Israel usando as nações poderosas ao redor. Israel, dominado por grandes potências, Império Babilônico, Pérsia, Roma, sempre Israel foi dominado. Mas Senhor Deus sempre mandou seus profetas. Para quê? Israel, por favor, volte para mim. Volte para mim. Obedece a minha palavra. Sempre ele mandava seus profetas. Vamos procurar Jeremias capítulo 7. Isso é história do Antigo Testamento, Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, verso 25. Jeremias capítulo 7, versículo 25. Eu lerei. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Vamos ler 26. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. É verdade. Mesmo que o Senhor enviou muitos profetas, seus servos, mas eles não ouviram. Por isso, se nós olharmos na história de Israel, sempre tem massacre, perseguição, sofrimento, tribulação, sempre. Porque, como resultado, a morte sempre vem em seguida. Eles não obedeceram.
não ouviram a palavra de Deus. Irmãos, Israel é um exemplo para nós. Se você também sempre desobedecer a palavra de Deus, sempre desviando a Deus, contra Deus, Senhor Deus realmente vai te julgar. Senhor Deus vai esperar até quando? Até você morrer. Ele espera. Senhor Deus sempre esperava. Para Israel, volte para Deus, mandando seus profetas. Agora também, Senhor Deus sempre mandando sua palavra para vocês. Sempre. Volte para Deus, volte para mim. E, Senhor Deus, esperar até morrer. Finalmente, Senhor Deus mandou seu filho. Mesmo que eles não ouviram meus servos, meus profetas, mas se eu enviar meu filho unigênito, certamente Israel vai ouvir, porque é meu filho. Então, eles ouviram? Infelizmente não. Ao contrário, eles o mataram, crucificaram Jesus Cristo, rejeitaram. Vamos procurar Mateus capítulo 27. Mateus 27. O Evangelho de Mateus 27. Esta palavra de Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, verso 22. 22. Eu lerei. Versículo 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue de ti justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Sim. O que é isso? Ele é filho de Deus, irmãos. Israel, povo de Israel, eles escreveram a Bíblia. Eles sabem todas as leis de Deus. Realmente eles acreditaram em Deus. Já eles experimentaram muitos milagres de Deus. Mas o que é isso? Eles mataram o Filho de Deus. E eles clamando, em versículo 25, respondendo todo o povo disse: o seu sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Por quê? Pilatos, ele já pesquisava a vida de Jesus. Realmente, ele não tem pecado nada. Ele é inocente, por isso ele tem medo para matar Jesus Cristo. Então, ele lavou suas mãos. Oi, pessoas, ele realmente é inocente. Eu não quero receber este pecado. Então, o povo de Israel disseram:
sem problema, pode matar. O seu sangue, sangue de Cristo, caia sobre nós e também sobre nossos filhos também. Realmente, esta palavra realizou tudo na história de Israel. Depois de morrer, Jesus Cristo, mais ou menos 30 anos depois, exército de romanos atacaram Israel e derrubou a cidade de Jerusalém e matou mais 1 milhão. 1 milhão matou. Eles matou 1 milhão de judeus. E outras pessoas, tudo foram expulsados pelo mundo. E sempre eles foram matados. Recebeu perseguições, tribulações, sempre. Porque essa palavra já realizada. Vamos procurar Levítico capítulo 26. Levítico 26. Já foi profetizado em Levítico capítulo 26. Levítico 26. Levítico já foi escrito 1500 anos atrás de Jesus. Levítico 26, verso 32. Levítico 26, verso 32, eu lerei. E assolarei a terra, e se espantarão, diz os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Realmente, depois de morrer Jesus Cristo, e romanos atacaram e mataram mais 1 milhão de judeus, e tudo expulsaram. Durante quase 2.000 anos. Então, irmãos, a terra de Canaã era terra muito boa, mas depois virou a terra assolada. Recentemente, quando o povo de Israel voltou, sua terra de Canaã, nossa, já virou tudo deserto. Antigamente, terra, como fala, mel, leite, mana, leite, mel. Mas virou assolada. E grande nação, era grande nação. Quando Davi e Salomão, quando governa Israel, realmente era grande nação, mas espalhado. Pelo mundo, durante 2.000 anos, tudo espalhado, povo de Israel. Benção também virou espada. Eles fugiram, então mataram. De novo fugiram, mataram. Sempre. Se nós olharmos na história de Israel, só morte, sangue, morreu. E todo mundo já sabe, né? Hitler, ele matou mais ou menos 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. Há 6 anos. Por cada ano matou 1 milhão de judeus. Recentemente.
muitas pessoas não sabiam por que quase 2.000 anos, durante 2.000 anos, Israel sempre foram matados. Sempre morreram recebendo grandes tribulações, perseguições. Por quê? Que vamos olhar aqui. Já em Levítico já tem profetizado: desembanharei a espada atrás de vós. Aqui, a história da tribulação de Israel. 70 anos depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída e 1 milhão de pessoas foram massacradas. 135 massacrou 580 mil pessoas e dispersão total. E massacraram 4 mil de judeus. Muitos judeus foram massacrados. Os judeus usaram a amarela estrela de Davi, foram mortos, queimados. Foram queimados. 100 mil massacrados. Por causa da peste negra na Europa, muitos judeus foram massacrados. Judeus colocaram veneno na água, por isso foram matados, massacrados. Milhares de judeus foram massacrados. 300 mil judeus deportados. 3 mil casas dos judeus foram queimadas. 400 mil judeus foram sacrificados. Holocausto dos judeus na Ucrânia. 6 milhões de judeus foram massacrados na Segunda Guerra Mundial. Isso é a história de Israel. Irmãos, qual país tem essa história? Como essa história de Israel? Ninguém. Judeus chegam, essa é a foto real, irmãos. Foto real. Judeus chegando ao campo de concentração de Auschwitz, uma fábrica de morte. Eles dormiram aqui, como animal. Malas, coelhos sem gaiolas, são judaias no campo de concentração. Judeus alojados como animais. Os idosos, cansados logo antes de ir à câmara de gás. Cadáveres de judeus abandonados. Essa é foto real, irmãos. Por quê? Eles receberam grande maldição. Como isso? Eles responderam: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Palavra deles realmente realizou literalmente na história. Aqui vamos assistir um vídeo. Não tem tempo, então. E também Jesus mesmo profetizou: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E serão levados como prisioneiros para todas as nações. No ano 70 BC, exatamente como Cristo previu, os exércitos romanos sob Tito saquearam Jerusalém, derrubaram o templo de Herodes e não deixaram pedra sobre pedra. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos e o remanescente espalhado pelas nações. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Os profetas de Israel também previram o antissemitismo, que perseguiria os judeus por toda parte. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações.
Espalhados entre as nações, os judeus têm sido odiados, perseguidos e mortos como nenhum outro povo, enquanto a estéril terra de Israel permaneceu de luto. Após sua visita em 1867, o escritor Mark Twain escreveu: a terra em que os anjos cantaram não é habitada por criatura alguma. A Palestina se recobre de pano de sangue e cinzas, desolada e sem beleza. Em outra de suas profecias admiráveis, Jesus declarou: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém foi disputada por todos os grandes povos da história. Babilônia a dominaram depois dos Medo-Persas. Alexandre o Grande tomou a Palestina para os gregos em cerca de 300 a.C. Depois foram os egípcios, seguidos pelos assírios e então os romanos. O abuso de Hitler contra os judeus alemães antes da Segunda Guerra descortinou um antissemitismo fervilhante que se estendeu por todo o mundo. Ao navio transatlântico São Luís, abarrotado com 1.100 refugiados judeus, foi negado acesso a todos os portos das Américas do Sul, Central e do Norte. 700 destes tinham vistos de imigração para os Estados Unidos, porém o presidente Roosevelt os enviou de volta para morrerem nos fogos de Hitler. Até mesmo a Suíça rejeitou os judeus, devolvendo-os aos seus assassinos e serviu como banqueira de Hitler, guardando para os nazistas bilhões de dólares em ouro e dinheiro roubado das vítimas judias. No final da Segunda Guerra, a promessa de Deus de retornar o seu povo à Terra Prometida parecia mais absurdamente ilógica do que nunca. 6 milhões de judeus perderam a vida no Holocausto de Hitler, um fato que muitos continuam a negar. Embora Adolf Eichmann relatou, enquanto prisioneiro, que o massacre dos judeus foi o maior de todos os crimes, a maior dança funesta da história da humanidade. E o mais incrível é que após a guerra, centenas dos esqueléticos sobreviventes, libertados dos campos de extermínio, foram mortos em toda a Europa. Porém, Deus não esquecera das suas promessas. Irmãos, Israel, você precisa saber, Israel é um exemplo para todos os povos. Deus nos ensina por meio de Israel quão grande será a tribulação quando rejeitamos Jesus, o Filho de Deus. Irmão, se até mesmo o povo escolhido de Deus estiver sujeito a um julgamento tão terrível, o que acontecerá com os gentios como nós? Lucas, vamos procurar Lucas capítulo 23. Jesus Cristo já nos avisou com essa palavra. Lucas capítulo 23, verso 31. Lucas 23, verso 31. Vamos ler Lucas 23, verso 31, 2. Porque se ao madeira verde fazem isto, que se fará ao seco? Irmão, aqui, o madeiro verde se refere a Israel. E o seco se refere a nós. Gentios. Irmãos, o povo de Israel, eles foi escolhido por Deus. Esse é realmente o madeiro verde. Irmão, se você colocar o madeiro verde e madeiro seco no fogo, então o que queima mais forte? Seco. É a mesma coisa, Jesus Cristo está falando isso. Porque se ao madeiro verde fazem isto,
que se fará ao século? É mesmo que o povo de Deus também, quando desobedeceram a Deus, recebeu grande tribulação. Então, vocês gentios, se desobedecerão até o final, vai acontecer o quê? Inferno. Porque Israel é um exemplo para todos. E quase durante 2000 anos, Israel recebeu muitas tribulações e sofrimentos. Mas, eles também têm limitado. Senhor Deus, quando o Senhor Deus permitiu o tempo. Vamos procurar Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Verso 21, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 20. Eu lerei. Capítulo 21, verso 20. Eu lerei. Mas, quando vir de Jerusalém, cerca de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas se das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Sim, até recentemente, mais ou menos 80 anos atrás, Jerusalém pisados por gentios, pelos gentios, sabe? O povo de Israel foram expulsados pelo mundo e gentios entraram na terra de Canaã. Promessa de Deus. Gentios pisaram quase durante 2000 anos. Mas aqui, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Tem limite. Senhor Deus permitiu, Jerusalém será pisado pelos gentios, mas até que os tempos dos gentios. Mas você sabe, 1948, de repente, Israel foi, como chama, declarou independência. De repente, se tornou um país. E eles voltaram sua terra de Canaã. Em 1948, dia 14 de maio. 80 anos, mais ou menos 80 anos atrás. Então, o que significa isso? Agora, acabando os tempos dos gentios. Mas agora não acabou. Por quê? O maior lugar importante lugar ainda pisando pelos gentios, o quê? Templo de Salomão, agora templo de islâmico ainda deixa lá, ainda pisado. Por isso ainda
não acabou o tempo dos gentios, mas já acabando aqui, irmãos. Agora, este tempo, agora hoje, a era da graça. Por que a era da graça? Pela graça de Deus, qualquer pessoa pode receber a salvação. Somente graça de Deus, pela graça de Deus, qualquer pessoa pode receber a salvação. Por isso, este tempo é a era da graça. E também a era da igreja. Por quê? Agora, o Senhor Deus trabalhando por meio da igreja. Agora, pessoas recebendo a salvação através da igreja, por meio da igreja. Por isso, este tempo é a era da igreja. E idade gentia. Aqui, os tempos dos gentios. Por quê? Os gentios recebendo a salvação. Por quê? Agora, os judeus aceitando Jesus Cristo? Não. Contrário, os gentios aceitando Jesus Cristo. Por isso, este período é muito difícil os judeus receber a salvação. Ao contrário, este é a era da graça, o tempo dos gentios. O povo de Israel tem pedido pelos gentios, recebeu suprimentos só. Mas, recentemente, hoje em dia, 80 anos atrás, de repente Israel declarou a independência. Se tornou um país. Isso significa já acabando este tempo. E daqui a pouco Jesus Cristo vai, quando voltar, este tempo vai acabar. Terminar. Então, o que significa isso? Vai acabar a oportunidade da salvação. Então, realmente agora, Israel, irmãos, Israel foi, terra de Israel foi assolada, mas agora, novamente, fica muito boa. O que vamos verificar. Primeiro, aqui, Declaração de Independência de Israel, dia 14 de maio de 1948. De repente, Declaração de Independência de Israel. E Isaías já profetizou: não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente. Trarei a sua descendência desde o Oriente. Oriente significa Ásia. E te ajuntarei desde o Ocidente. Por que ajuntar? Porque o Ocidente significa Europa. Europa tem muitos países, né? Então, o povo de Israel é espalhado por muitos países. Então, o Senhor Deus está falando: ajuntarei desde o Ocidente. E também, direi ao norte, dá, significa solta, me solta. Por quê? Rússia, União Soviética, segurava, não pode voltar Israel para a sua terra. Mas o Senhor Deus está falando, dá, solta. Ao sul, não retenhas. Porque a África também segurava Israel. Não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Esta palavra realmente, literalmente, tem realizado. Irmãos, aqui. Trarei a tua, te ajuntarei desde o Ocidente. O Ocidente é Europa, né?
aqui, tinha muitos judeus foram expulsados pela Europa, França, Espanha, aqui, não sei, aqui, Luxemburgo, tudo, muitos países na Europa. Mas agora tudo voltando. Hoje em dia, aqui, aumento de antissemitismo na Europa obriga judeus franceses a fugirem de seu país. Irmãos, realmente os judeus é difícil para morar na Europa, porque as pessoas da Europa não gostam de judeus, sempre atacam. Por isso, os judeus da Europa voltando. Aumento de antissemitismo na Europa. Obriga judeus. E também, direi ao norte, irmãos, para norte de Israel, essa é Rússia, União Soviética, aqui. Mas, durante a década de 1950 até o início dos anos 1960, deixará Rússia dificilmente era uma opção para seus cidadãos. Era preciso obter um visto de saída. Precisa de um visto, o que exigia atravessar o inferno burocrático. Como, por exemplo, obter aprovação de seu chefe e oficial do partido e precisa pagar uma taxa semelhante ao preço de um carro novo. Então, quem consegue sair, obter o visto? Então, somente nós queremos voltar para nossa terra de Canaã, que o Senhor Deus nos permitiu, mas soviéticos não permitiu. Mas o Senhor Deus fala, solta. Então, de repente, mas em 1970, o Estado afrouxou esse controle e havia várias razões. Naquela época, aconteceu grande fome na Rússia. Então, Estados Unidos ajudou Israel. Rússia, você precisa de pães, comida? Eu tenho muito. Viu? Tenho muito. Hambúrguer, churrasco, tenho muito. Você quer? Quero! Me dá, por favor. Então, você pode soltar Israel. Então, eu te dá comida de graça. Sério? Sim. Você precisa soltar Israel. É verdade, por isso eles liberou. O povo de Israel, todo mundo voltou a Israel. O Senhor Deus permitiu grande fome para a Rússia. Na União Soviética, os judeus foram impedidos de retornar à sua terra. Aqui. Embora não oficialmente antissemita, a sociedade soviética das décadas de 1960, 1980 expulsou milhares de judeus, inclusive da elite intelectual, para longe de seu território, Israel, Estados Unidos e outros países. Imigração de judeus russos para Israel, sempre, cada vez, aumentando mais. E aconteceu guerra, né? Agora, mais judeus já voltando. Por quê? Por causa da guerra. 5.000 judeus da Rússia fizeram aliar para Israel, só em janeiro, disse relatório. Só em janeiro, 5.000 judeus da Rússia já voltaram para Israel por causa da guerra. Aliás,
ucranianos e russos judaicas fogem para Israel. Nossa, aqui Bíblia já realizando hoje em dia, irmãos. Mais de 11 mil judeus retornaram para Israel no primeiro semestre de 2021. E também, ao sul, Senhor Deus já falou para sul é África, né? Não retenhas. Não prende mais, solta. Aqui. Operação Salomão, irmãos. 1.086 pessoas embarcaram em um avião. 747 normalmente leva mais ou menos 400 passageiros. Normalmente 400 passageiros, mas aqui embarcaram 1.086 pessoas. Porque Israel tudo trazer de avião, judeus. Esse chama de Operação Salomão. Em uma hipotética configuração infernal de assento de classe econômica, em teoria, ele pode levar 660 passageiros. Aqui, 1991, levando incríveis 1.086 passageiros. Se bem que o mais incrível mesmo é que ele pousou com 1.088 passageiros. Pelo menos 2 bebês nasceram no avião durante o voo. Em menos de 2 dias, 14.325 judeus etíopes foram resgatados. Literalmente, tem realizado a palavra de Deus. Não é incrível isso? Aqui, dentro do avião, tudo tirar assentos, cadeiras, para carregar mais pessoas. Mas aqui, irmãos, Isaías capítulo 60, aqui vamos procurar, Isaías capítulo 60, vamos procurar Isaías 60. Irmãos, o livro de Isaías foi escrito há 2.700 anos. 2.700 anos atrás foi escrito Isaías, mas aqui fala, vamos ler, Isaías 60, verso 8. 1, 2. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Isaías, profeta Isaías viu, o que é isso? Povo de judeus voltando para Israel de avião. Mas Isaías não sabia o que é avião. Tem visto pela primeira vez. Então, ele está falando, quem são estes que vêm voando como nuvens, como pombas às suas janelas, suas teias? Irmãos, você poderia acreditar nessa palavra? 2.700 anos atrás, ele está falando isso. Mas, nossa, incrivelmente, quando os judeus voltam para Israel, eles só usam de avião. Só avião. Por quê? Aqui em Israel, aqui tudo islâmicas, países islâmicos. Então, não permitiu para passar. Só precisa de usar de avião. Aqui. Judeus sendo transportados de avião para Israel após serem expulsos de suas casas no Lemém. Aqui. De avião. De avião. Avião.
E também, Ezequiel 36, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Irmãos, 2.000 anos atrás, todos judeus foram expulsados pelo mundo inteiro. Ninguém consegue viver na terra de Canaã. Tudo expulsados. Mas essa palavra hoje em dia é realizando, já voltando. Esse é realmente um milagre. 2.000 anos atrás, já expulsado, mas depois de 2.000 anos poderia voltar novamente para a mesma terra de Canaã? Você nunca vamos imaginar. Agora, a todos os brasileiros podem sair da terra. Não pode você viver ninguém aqui, terra do Brasil. Então, depois de 2.000 anos, vamos voltar para a terra do Brasil. Você consegue? Esse é um milagre. Mas, hoje em dia, realmente eles voltando. A terra assolada será lavrada. Sim, realmente terra já mudando. Agora já, muitas agricultura, plantas, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. Dirão, esta terra assolada ficou como jardim do Éden. Agora, já mudou. As cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Essa palavra também realmente, literalmente, tem realizado. Vamos ler todos juntos? 1, 2. Então saberão os gentios que tiverem ficado por redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Senhor Deus tem falado e realizou. Agora, esse é Israel. Essa foto real, Israel agora. 80 anos atrás, terra de Canaã só deserto, as terra assolada. Mas agora já mudou. Mas, verdade esse. Tem foto real. Então, toda a igreja consegue comer esse. Uva. Essa é verdade, uva. Agora, Israel. Quando chegar na terra de Canaã, eles construíram uma casa. Agora, lavrado, né? Lavrado, agricultura. O milagre da independência de Israel. Independência de Israel, isso é um milagre. E também, Isaías 60, verso 5, então, o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. O que significa isso? Porque Isaías já profetizou, a abundância do mar se tornará para Israel, e riquezas dos gentios também virão para ti. Hoje em dia, essa palavra também tem realizado, literalmente, mar morto. Por que mar morto chamou de mar morto?
aqui não tem nada vida, não tem peixe, nada. Porque é muito salgado, não consegue peixe viver, morre tudo. Por isso, o nome dele é Mar Morto. Mas, recentemente já foi descoberto. O Mar Morto é mais caro do que uma propriedade nos Estados Unidos, França e Inglaterra. Esse é tudo materiais preciosos. E também, no mar de Israel, recentemente foi descoberto muitos petróleos e gás naturais também. Aqui, essas empresas tudo são judeus. Eles tudo são judeus. Einstein, Steve Jobs, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg também. Tudo da judeus. E também, cientistas judeus ganhadores do Prêmio Nobel 2013. Tudo judeus. Nossa, muito inteligente, judeus. Prêmio Nobel 2020 para 5 judeus. Vamos assistir um vídeo. Então, o que significa isso? Agora, já restaurando o povo de Israel. O que significa isso? Essa nação ficou espalhada durante 2000 anos, mas vamos para nossa terra natal. É um incrível milagre que não houve em lugar algum. Jerusalém ter retornado para os judeus é o cumprimento de uma importante profecia. Esse é o sinal do fim sobre o retorno do Senhor. O Senhor disse uma parábola interessante em Mateus capítulo 24. Ele disse para ver uma figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A figueira é Israel. Esse é um milagre muito maior que a divisão do Mar Vermelho ou a queda das muralhas de Jericó. Nós estamos vivendo no último tempo. Quer dizer que está próximo a vinda do Senhor. Eu realmente creio nisto. A restauração de Israel é uma profecia. A restauração de Israel é uma profecia cronológica de Deus. Cronológica de Deus. Vamos procurar a última palavra. Mateus capítulo 24, irmãos. Mateus 24, verso 32. Mateus 24, verso 32. Mateus 24, verso 32, eu lerei. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Figueira se refere a Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, nós hoje em dia já olhamos o que é restauração de Israel. Isso significa muito próximo da segunda vinda de Jesus Cristo. Aqui. Nós, hoje, vivemos quase acabando
a era da graça, tempo de gentios. Jesus Cristo, quando já voltar, já acabar. Então, este mundo vai entrar 7 anos de tribulação. Realmente, hoje em dia, nós vemos a restauração de Israel. Então, quando Jesus Cristo acontecer, somente os cristãos salvos, aqueles que receberão a salvação, só Jesus Cristo leva. Outra pessoa ser abandonada. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Isso é verdade. Então, realmente, hoje é muito próximo da segunda vinda de Jesus. Então, irmãos, você realmente precisa receber a salvação. Então, agora já, seminário bíblico, hoje, quarta-feira já terminou. Então, quinta, sexta, sábado, por favor, desde amanhã, mais importantes. Então, por favor, pode participar sempre. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado. Somente pela graça de Deus, nós ouvimos Tua palavra hoje também. Senhor, por favor, nos guarde com Sua graça para ouvir a Tua palavra todos os dias. Senhor, por favor, tem misericórdia de nós para receber a salvação, para compreender a graça de Deus. Senhor, por favor, neste seminário, Senhor, guie e ajude, por favor, com sua mão da graça de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.